Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar todas as crianças também com a paz do Senhor. E é motivo de muita alegria mesmo estar aqui trazendo a mensagem para vocês. Muita saudade de todos, muita saudade do nosso culto do departamento infantil que eu amo de todo o meu coração. E para matar um pouquinho dessa saudade, né? Estamos participando desse culto que é uma bênção para nossas vidas. E hoje a mensagem que eu quero trazer para vocês, ela é uma história muito conhecida e eu creio que todos vocês conhecem essa história, que vai falar sobre Noé e a sua família e o dilúvio. E eu queria ler aqui um texto, né, com vocês, que se encontra lá em Gênesis, no capítulo 7. A tia vai ler só alguns versículos, o versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a sua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Então, a Bíblia fala no capítulo 6, né, no capítulo anterior a esse que a gente leu, que Deus ele olhou para a terra e a maldade nos corações dos homens era tão grande, mas tão grande, que eles só pensavam coisas ruins. Na mente deles, só coisas ruins, só pensavam em fazer coisas ruins. E aí aquilo já estava desagradando tanto a Deus, já estava entristecendo tanto o coração de Deus, que Deus colocou em seu coração destruir toda a terra e todos os seres que haviam nela. A Bíblia fala que Deus diz assim: eu vou destruir tudo, todo o ser vivente, tudo aquilo que tem vida. Então não só as pessoas, mas os animais, as aves, as plantas, tudo foi destruído, porque Deus ele já não estava mais se agradando da criação. A criação já não estava mais seguindo o seu propósito, que era de glorificar o nome do Senhor. Aí, às vezes, nós, né, adultos e as crianças, a gente, em algum momento da vida, a gente se pega perguntando: qual é o propósito que eu tenho aqui, né? Por que Deus me criou? Por que Deus permitiu que eu nascesse? O nosso propósito na terra nada mais é do que glorificar a Deus, agradar ao Senhor e glorificar a Deus. Então Deus ele olhou e achou graça. O que é isso, né? Deus olhou para Noé e ele viu que Noé era um homem justo, um homem reto, um homem que obedecia à vontade de Deus na terra. Noé, a Bíblia fala que a sua geração cumpria o propósito, que era de glorificar a Deus. Então Deus ele se agradou de Noé. E aí Deus fala com Noé aquilo que ele ia fazer. Ele diz para Noé assim: Noé, eu vou destruir a terra e eu quero que você e a sua família se salve. Às vezes a gente ouve, né, muitos pregadores dizendo que Noé pregou a palavra, que Noé tentou ainda ajudar outras pessoas, que Noé falava sobre o dilúvio para essas pessoas e as pessoas não se arrependeram e não quiseram entrar na arca. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Deus ele disse para Noé: entra tu e a tua família e 7 animais de cada espécie, dos limpos e dos animais que são sujos, macho e fêmea, só apenas isso. E das aves do céu, 7 de cada espécie, porque Deus ele queria manter a criação, né? Queria que essas espécies sobrevivessem também depois, porque a única coisa que ficou viva era o que estava dentro da arca. Deus ele de maneira nenhuma quis salvar outras pessoas. Deus, o propósito da salvação naquele momento foi só para Noé, a sua família e os animais que estavam na arca.
E as pessoas falam isso, mas a Bíblia não fala disso. Então eu acredito que isso seja uma grande mentira, tá? O propósito de salvação era apenas para Noé e a sua família. E Noé, ele era um homem muito obediente, porque não existia chuva naquele momento. Olha só que coisa interessante, né? Até o tempo de Noé não existia chuva. A Bíblia fala que subia um orvalho, a água ela subia do chão e regava a terra. Então a água ela subia do chão e molhava as plantas, regava a terra. Não tinha chuva descendo das nuvens, não existia chuva. Então, para você ver como que ele era obediente, que Deus disse que faria algo que nunca aconteceu. E ele obedeceu assim mesmo a palavra do Senhor. E quantas das vezes, né? O Senhor ele fala que vai fazer algumas coisas na nossa vida que a gente nem imagina. Quantas de vocês, crianças, já têm promessas de Deus na vida de vocês e vocês nem imaginam? Mas para nós recebermos as promessas de Deus na nossa vida, precisamos primeiro acreditar que as promessas que vêm da parte do Senhor elas serão cumpridas e segundo, obedecer a voz de Deus, porque quando nós somos obedientes, nós vemos os milagres e a glória de Deus na nossa vida. E Noé, ele obedeceu. Ele obedeceu e os filhos dele também obedeceram. Tanto que a Bíblia fala que os filhos dele ajudaram ele a construir aquela arca. Então acredito eu que Noé, ele sentava com seus filhos, sentava com a sua esposa para falar de Deus, para ensinar sobre Deus, para dizer os milagres e as bênçãos que Deus já tinha feito antes na terra, na vida, né, de Adão e Eva, como Deus foi misericordioso. Eu acredito que Noé contava sobre Deus para os seus filhos e que ele estruturou muito bem a família dele, ele educou muito bem os filhos dele, porque todos foram obedientes, construindo aquela arca com uma promessa de algo que nunca aconteceu e que iria acontecer, que era derramar as águas sobre a terra e que Deus iria destruir todos os seres viventes. Então Noé, ele educava a família dele. Esse é um dos princípios para nós, famílias que somos servos do Senhor, que precisamos educar a nossa família, né? Educar é ensinar a nossa família. Pais, mães, precisamos ensinar os nossos filhos os caminhos do Senhor, o caminho da obediência, não só a nós, mas a obediência também à palavra de Deus, para que as promessas do Senhor venham estar alcançando o nosso lar e a nossa vida. Eu acredito que muitas pessoas riram, né? Não sei se dá para ver aqui, ó, as pessoas rindo. As pessoas riam de Noé e da sua família porque um barco daquele tamanho? Por que construir algo tão grande? Né? Eu acredito que as pessoas ficaram curiosas, perguntaram, né? Porque demorou para construir aquele barco. Mas Noé, ele não se importava. Noé, ele estava, ó, firme nas promessas que Deus ele tinha na vida dele, e Noé manteve-se firme nessa promessa, acreditando que Deus ele ia cumprir tudo aquilo que ele falou. E Noé assim fez, tá? Noé construiu aquele barco, Noé construiu junto com a sua família, Noé não fez nada sozinho. E aí a segunda lição, né, para nós, que nós precisamos construir as coisas, construir as arcas que Deus manda nós construirmos, não sozinhos, mas precisamos construir com a nossa família. Deus, ele quando faz uma promessa, a promessa não é só para nós. A promessa ela se estende sobre a nossa família, a promessa ela se estende sobre a nossa geração e sobre as gerações futuras também. Então precisamos construir essa arca juntos. Não é só eu orar, não é só eu ler a palavra, só eu estudar, só eu buscar, mas eu preciso buscar e ler a palavra sim, mas eu também preciso buscar junto com a minha família, ler junto com a minha família. Então, essa promessa é algo para ser vivido junto. A promessa não é para um só, a promessa é para a família, né? Eu sei que eu estou sendo bem repetitiva quanto a isso, mas essa é a lição que Deus ele tem para nós nessa noite. Que Deus ele quer que a família construa a arca e viva as promessas juntos.
Eu sei que é difícil, não é fácil, mas é necessário que se faça juntos. E aí a Bíblia fala que Noé, ele não teve que correr atrás dos animais. A Bíblia fala que os animais foram até ele, para ele guardá-los na arca. Então imagina lá, ó, o casalzinho dos animais, né? Aqui tá só a tartaruga de casal, né? Mas todos os animais foram de casal, de casalzinho, o macho e a fêmea, lá para Noé guardá-los na arca. Então Deus enviou os animais até Noé para que eles fossem guardados na arca e que eles se mantivessem vivos, que a sua semente se mantivesse viva. E assim Noé fez. E aí todos entraram naquela arca e foi betumado, né? Passou lá o barro bem forte, por dentro e por fora. E a Bíblia fala que o anjo do Senhor selou a arca pelo lado de fora. Então, mais nada entrava e mais nada saía daquela arca. E ainda por 7 dias eles ficaram lá antes das chuvas descerem. E a Bíblia fala que choveram 40 dias e 40 noites. Algo que nunca tinha acontecido, aconteceu. A chuva caiu, né, dos céus, foi derramado água dos céus. 40 dias e 40 noites choveu. E eles viram algo inacreditável, né? Algo que nunca tinha acontecido acontecer. Deus, ele é um Deus de milagre na nossa vida. O Senhor é o único que tem poder de fazer coisas que nunca antes aconteceram acontecer. E muitas pessoas questionam, né, sobre isso e falam: poxa, mas Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de paz. Por que que Deus ia permitir, né, que algo de tão terrível acontecesse, que era algo que ia destruir todas as pessoas? A Bíblia fala que Deus, ele é amor, Deus, ele é justo, Deus é um Deus de paz, mas a Bíblia fala que também Deus é um Deus de fogo, consumidor. Deus é um Deus que ele gosta de das coisas justas. Deus é um Deus que quando nós fazemos aquilo que não agrada, o Senhor, ele nos repreende, ele chama a atenção para nós mudarmos. Mas quando nós não estamos dispostos a mudar, o Senhor, ele permite algumas coisas acontecerem na nossa vida para nos trazer mais próximos dele. Nós precisamos entender que o único propósito que Deus tem em tudo isso é nos aproximar dele, é trazer para pertinho dele, para estarmos junto com ele no mais importante, na eternidade, no céu de glória.